Terça-feira agora tem um quadro aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Dr. Márcio Leonardo, subcoordenador do PROCON do nosso estado, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. A gente tem aqui uma reclamação, mas eu já aproveito e já transformo essa reclamação numa pergunta. Nosso ouvinte colocou o seguinte: Marcos, bom dia. Minha indignação é com a operadora de telefonia Vivo. Aqui em São João do Sabugi, faz exatamente 9 dias que estamos sem sinal desta operadora. Mas como não temos representantes do povo para falar por nós, venho por meio deste programa mostrar minha indignação e dizer que essas empresas não têm o mínimo de respeito por seus usuários. Meu nome é Joselma. José, obrigado por sua participação. Pagar por uma operadora que está 9 dias fora do ar, é correto isso? Marcos, não é correto. O serviço de telefonia, serviço de telecomunicações, ele é considerado pela legislação um serviço público essencial e tem que ser prestado a contento, né? É um tipo de situação que não é normal, não é comum. Alguma coisa muito grave está acontecendo, mas eu quero falar com a ouvinte, Joselma, não é? Joselma, não temos representantes, mas cada consumidor pode representar e defender o próprio direito. Nós temos canais de defesa, canais de contato com essas empresas. Olha, qualquer pessoa do povo pode preparar, fazendo uso ali de um telefone, fazendo uso de um computador, pode preparar num texto único, Marcos, uma reclamação que ela pode ser apresentada diretamente a essa empresa, pode ser apresentada até ao poder público por meio do consumidor.gov.br, né? Pode ser encaminhada para a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, pode ser encaminhada pelo Reclame Aqui. São meios de reclamação que vão gerar registros, né? Esse registro ele pode movimentar uma máquina administrativa que leve a sanar esse problema, como pode também servir de alicerce para que cada consumidor que esteja se sentindo prejudicado possa inclusive defender seus direitos na via judicial. Porque, Marcos, tem casos e casos. Há muitas pessoas que podem passar aí 10 dias sem telefone, até mais do que isso, e não suportar nenhum prejuízo grave em sua vida. Tem gente que usa muito pouco, tem muita gente para quem não vai fazer falta nenhuma, mas tem gente, Marcos, que trabalha com telefone, tem gente que pode estar enfrentando uma situação familiar, às vezes uma situação triste, de doença, até uma coisa mais grave, um falecimento, uma situação boa, um nascimento, nasceu um sobrinho, e você fica sem informação, você fica sem contato com sua família, ou seja, você vê aí que esses exemplos que eu estou dando podem justificar, por exemplo, uma perda, um dano material para quem trabalha com telefone, para quem precisa do telefone para, por exemplo, manter o seu sustento da sua casa. E pode também estar configurando uma situação de dano moral, né? Nesses casos familiares aí que eu exemplifiquei. Então, essas reclamações que cada pessoa individualmente podem fazer, né? Apresentando a própria empresa, gerando um protocolo de atendimento, apresentando, se for o caso, a Anatel, você consegue os endereços de e-mail pela internet, apresentando ao consumidor.gov.br, apresentando ao Reclame Aqui, por exemplo, isso com texto único, Marcos. No caso do consumidor.gov.br, você vai gerar aí um procedimento administrativo federal, né? Vai ser analisado. Uma secretaria do Ministério da Justiça, que é a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, vai encaminhar essa sua reclamação para a operadora de telefonia. Isso tudo, dependendo de realmente você conseguir comprovar um dano moral ou um dano material, você pode estar discutindo judicialmente, a posteriori, né, mais para frente, o dano que você teve e uma possível reparação. Marcos, esse tipo de empresa, ela só sente no bolso, né? Ela não tem outro jeito de você machucar, de você tocar na empresa. Não tem como você chegar a alguém, gritar, brigar. Então, o meio de se evitar de que esse problema volte a acontecer, porque ele tem que ser corrigido, isso tem que ser imediatamente, né? Como eu falei, trata-se de um serviço público essencial, né? Tem que ser prestado a contento, inclusive é caro, né? Não é de graça, não é gratuito, nós todos temos que pagar para ter acesso a esse tipo de serviço, embora seja público e essencial. Essa reclamação e depois, se for o caso, o manejo das cabíveis ações judiciais de reparação, ressarcimento, são o meio correto, o meio mais eficaz para que esse problema, uma vez reparado, não volte a acontecer.
Porque se a empresa fica aí 9, 10 dias, quem tem o pré-pago já comprou seus créditos, está sem poder usar. Quem tem o pós-pago, quem paga a fatura todo mês, já pagou, vai ter que pagar sem estar usando o serviço. Então, para a empresa, isso aí é lucro líquido. Ela está ganhando do mesmo jeito, não está perdendo nada. Ela tem que sentir no bolso, para que o problema não volte a acontecer e para que nesse momento seja sanado. Então, a orientação que eu dou ao ouvinte e a todos que estão enfrentando esse problema é preparar o texto e apresentar sua reclamação. Um texto único, bem simples, Marcos. Você não precisa ser o rei da gramática, o rei da ortografia, não precisa ser exímio na criação de um texto, né, de uma redação, mas o mais simples possível, apresentar aquela reclamação, botando ali em pratos limpos o que está acontecendo e exigindo uma solução imediata. Esse texto, você vai ter canais para enviar para a própria operadora de telefonia, certo? Vai poder enviar pelo www.consumidor.gov.br, vai poder enviar pelo www.reclameaqui.com.br e pela internet você vai conseguir também canais de contato por e-mail com a Anatel. Faça as reclamações, guarde seus protocolos e se você realmente está suportando algum prejuízo, aqui é fora do normal, se você está padecendo aí um dano moral ou material pela falta desse serviço que é público essencial, maneje posteriormente a competente ação reparatória. É o meio perfeito, o caminho correto para resolver o problema agora e para que ele não volte a acontecer no futuro. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Marcos, por favor, gostaria de que você perguntasse aí a pessoa responsável pelo PROCON aqui de Caicó, que está aí na rádio. Eu comprei um nebulizador portátil pela internet, pela Amazon, e aí eu comprei esse nebulizador portátil e um sabonete líquido. Só que só chegou o sabonete e colocaram lá no aplicativo que tinha sido entregue também o nebulizador, sendo que não foi me entregue o nebulizador, a mercadoria estava lacrada. E aí eu entrei em contato, consegui até entrar em contato com o entregador, com o responsável pela empresa daqui de Caicó, sendo que eu não obtive sucesso. Mandei e-mail, já mandei vários e-mails na Amazon, já fiz a reclamação, mas eu não consegui ainda. Fui no PROCON, sendo que a pessoa que é responsável pelo PROCON, eu não sei se é essa mesma pessoa que está aí, mas estava cirurgiada, se não me engano, que pelo menos foi o que me repassaram. E aí eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer. E aí, doutor Márcio? Para começar, Marcos, o cirurgiado fui eu mesmo, né? Você mesmo, né? Fui eu, mas já voltei ao serviço, né? Mesmo não tendo sido orientado, mas voltei ao serviço. Veja bem, a empresa, Marcos, ela obriga o consumidor a se tornar um investigador de polícia, né? Porque a ouvinte que está parecendo esse prejuízo teve que tomar atitudes que não são de forma nenhuma obrigação dela. Procurar a transportadora, consumidor, Marcos, não tem obrigação de falar com a transportadora. Quem tem que resolver o problema é a loja que vendeu ou o site, que nesse caso é a Amazon. Então, ela já se adiantou a dizer que manteve vários contatos com a empresa e que o problema não foi resolvido. Essa seria a minha orientação inicial, manter o contato com a empresa. Então ela vai procurar o PROCON aqui na cidade de Caicó, né, já normalizou o serviço, vai procurar o PROCON, vai levar aí os dados pessoais e os dados dessa compra, o número do pedido, né, o valor que ela gastou, a data da compra, esses dados básicos. Nós prepararemos a reclamação, encaminharemos para a empresa vai ter um prazo aí, esse prazo, Marcos, dependendo do tipo de cadastro da empresa, é de 10 a 30 dias para a resposta. No caso da Amazon, eu creio que o prazo é de 10 dias. Vamos entrar com a reclamação, solicitar, não é nem cancelamento de compra, porque é uma anulação do contrato de compra e venda, e já podemos solicitar a restituição em dobro do valor que a ouvinte pagou por esse produto que não chegou, né? Ela está passando constrangimento, ela já teve que procurar tomar medidas que nem são obrigação dela. O contato com a empresa
é básico, né? Antes de você procurar a via administrativa, antes de procurar uma via judicial, você tem a obrigação de tentar resolver o seu problema com aquela empresa que está causando aquele problema. Como ela tentou e não conseguiu, vai procurar o PROCON. O PROCON, Marcos, também é uma instância administrativa e inicialmente conciliatória. A atuação do PROCON em relação ao consumidor, ela é conciliatória. Quando não há a conciliação, o PROCON ele segue o procedimento segue para outras instâncias, né, que já são punitivas, e o consumidor será orientado. Se não conseguir a solução administrativamente, a procurar a via judicial. Mas a ouvinte pode voltar à Central do Cidadão, que o serviço já está normalizado, tá certo? Tem mais pergunta aqui. Doutor Márcio, eu tenho um cartão, fiz uma compra e as 3 últimas parcelas não foram pagas. Estavam cobrando um valor muito alto pelos juros. Fizemos o acordo e pagamos, e não está constando que foram pagas. Meu nome mais ainda está sujo. O que é que eu faço? Marcos, primeira coisa, discutir, né, apresentar reclamação à operadora do cartão. Se o ouvinte tivesse esse canal de contato, tem alguns bancos, Marcos, os bancos digitais, esses mais novos aí, né, que apareceram recentemente, onde o contato do consumidor ele é dificultado, ele é muito complicado. Para você contratar, para você solicitar um cartão, abrir uma conta, às vezes é a coisa mais fácil do mundo, né? É muito simples. Mas quando você tem que apresentar uma reclamação por algum erro, alguma falha da empresa, muita gente não consegue. Então, dependendo de qual seja o seu banco, se você tiver, se ele disponibilizar um 0800 ou uma forma de aplicativo onde seja possível contato, tente o contato, reclame, deixe bem claro que a situação está sendo prejudicial para você, porque seu nome está negativado, você está padecendo aí uma bala de crédito, Marcos. Esse abalo de crédito, ele inclusive é indenizável também, certo? Então entre em contato, deixando bem claro que se for o caso, né, não tem intenção de procurar PROCON, de procurar a via judicial, mas vai procurar se for necessário. Com isso espera-se que haja a solução imediata. Se essa solução imediata, se não houver o registro imediato do pagamento e a baixa na negativação do nome e CPF desse ouvinte ou dessa ouvinte, aí sim já é hora de procurar o PROCON na cidade de Caicó. Doutor Márcio, compramos uma energia solar e agora veio uma carta nos avisando que o nome está no Serasa. E já em uma ação judicial com busca e apreensão, mas a falta de pagamento foi por falta dos boletos enviados que não conseguimos ter acesso sem falar com a pessoa que não sabemos quem é. É um puro constrangimento, queremos pagar tudo certo e não conseguimos os boletos sem precisar falar com essa pessoa que não sabemos quem é. E aí? Primeiramente, Marcos, desconfie dessa carta que chegou. Essa carta de cobrança, já falando em ação judicial, falando em busca e apreensão, 95% dos casos de pessoas que recebem esse tipo de comunicado são fraudulentos, né? Levando você a manter contato às vezes com o estelionatário. O criminoso virtual, Marcos, ele tem uma visão além do alcance, além do nosso alcance, né? Do alcance normal. Então você passa um problema aí com o banco, se realmente existe um atraso, o bandido virtual, ele sabe que existe um contrato e sabe que está em atraso e começa com esses contatos com o consumidor que a maioria das vezes são ameaçadores. Então se você recebe SMS, outros tipos de mensagem aí pelo WhatsApp ou até uma carta que já vem falando ali às vezes em cartório, vem falando em busca e apreensão, vem falando em ação judicial, fala ali às vezes em bloqueio de conta, bloqueio de benefício, quase sempre são contatos fraudulentos. No entanto, existe realmente uma falha aí, né? Existe realmente uma falha porque a pessoa sabe que existe uma dívida, todo mundo sabe que a instalação da energia solar, em quase 100% dos casos, é um serviço financiado, né, pelos bancos. Então seria muito conveniente que essa pessoa soubesse pelo menos qual é o banco e entrasse em contato, porque existindo o contrato de financiamento da instalação da usina doméstica, você só com o CPF em contato com o banco ele vai descobrir e vai tentar normalizar, porque o banco tem a intenção de receber, certo? Mas não retorne esse contato, não retorne os contatos dessa carta que você recebeu, né? Você pode aí iniciar um contato fraudulento e pode se prejudicar por isso, pode fazer pagamentos que não serão dirigidos a realmente regularizar essa contratação. Então descubra qual é o banco, se é Itaú, se é Santander, se é Pan-Americano, Banco do Brasil, tente descobrir pelo menos qual foi o banco onde houve esse contrato, esse crédito pessoal, esse contrato de financiamento para que você pudesse instalar energia solar na sua casa. E mantenha contato diretamente com o banco.
Se não conseguiu contato direto com o banco, deixando bem claro que a culpa, lembre-se bem, a culpa do atraso não é sua, mas o banco, Marcos, ele é uma empresa que eu sempre digo que a instituição financeira não tem coração, ela não tem interesse em saber por que tal ou qual dívida não está sendo paga, não quer saber se você sofreu um acidente, se você está sendo prejudicado, como nesse caso da pergunta, pela incompetência de uma terceira pessoa, ele só quer saber que tá em atraso, e no contrato ali, o atraso ele é punido, né, com multa, com juros, mas tente sempre argumentar, se não conseguir uma solução pacífica, procure o PROCON aqui na cidade de Caicó. Bom dia, doutor Márcio, aqui é Pequena, eu fiz uma casa aqui no loteamento perto do Mundo Novo, né? Construí minha casa, já lá gastei muito dinheiro, agora tive que parar. Chegaram duas pessoas dizendo que iam interditar a casa porque ia passar uma energia solar. Me diga uma coisa, eles não me apareceram mais. Já fui na COSERN e disse que isso não existe. O que é que eu faço? Será que é cara de golpe também? Marcos, é uma situação muito estranha, né? Interditar a construção de uma casa por causa da instalação da energia solar, de forma nenhuma. Existem sim procedimentos, né, que por exemplo, você é proprietário de um imóvel territorial, né, um terreno, e de repente você chega lá e estão construindo o seu terreno. Aí existe o meio correto, que é o embargo daquela obra. Você pode embargar a construção daquela obra. Você pode comunicar verbalmente e solicitar já a paralisação. Foi isso que aconteceu, né? E depois você vai ter que judicializar, né, o embargo dessa obra para descobrir o que está acontecendo. Porque quem está construindo vai ter que dar explicações, né, vai ter que posteriormente deixar o imóvel na condição que ele estava, né, anteriormente. Mas esse caso aí é muito estranho. Nem sei até que ponto pode ser golpe, não vou dizer isso aqui, mas a COSERN ela deu uma resposta curta e grossa e correta, né? Curta e grossa, isso não existe. Inclusive a COSERN ela não trata com energia solar, ela não trabalha com energia solar. Quando você faz a instalação da usina doméstica, né, da energia solar, o que acontece é que você vende a sua energia para a COSERN e ela bate disso na sua fatura, só isso, mas ela não produz energia solar, né? Mas, enfim, eu diria que você pode seguir normalmente com a construção da sua casa, né? A COSERN ela podia intervir aí, como já aconteceu casos aqui na cidade de Caicó, já tive até processos judiciais no passado, antes de trabalhar no PROCON em relação a isso, deter ou acha que detém a propriedade do imóvel territorial, onde ele pode passar energia de alta tensão. Você não pode construir em certos locais, até porque não vai ser seu, a propriedade será da COSERN. Mas nesse caso aí, que alguém chegou e falou da energia solar, eu vou dizer a mesma coisa que a COSERN disse, isso não existe. Você pode seguir normalmente com sua obra, e se houver de fato alguma interferência dessas pessoas, você vai poder estar procurando até o apoio do poder público, pode estar procurando polícia, pode estar procurando um advogado, se for o caso, mas não vejo aí no relato que foi dado nada que possa impedir a continuidade da sua obra. Tem mais perguntas? Bom dia. Doutor Márcio, bom dia. Eu tenho uma pergunta simples para fazer ao senhor, porque assim, a gente comprou o material todinho de um carro na loja, tá entendendo? A gente só foi começar a montar, ia fazer 30 dias ainda, faltava mais ou menos uns 10 dias. Teve umas peças que veio errada. A gente foi para lá para voltar, a mulher disse que não trocava mais, que já fazia mais de 20 dias. Tem algum meio de a gente entrar na justiça ou isso é certo? Erro de lá, não foi erro de nós não, sabe? E aí, doutor Márcio? Marcos, quando o erro é praticado pelo fornecedor, não tem prazo para solucionar não. O prazo, a única obrigação do consumidor é de ser diligente e logo que ele perceber aquele erro, procurar, né? Nós temos prazos de garantia, nós temos a garantia legal de 90 dias, temos a garantia que o fabricante dá para tal ou qual produto, mas isso aí nem vai se enquadrar nessa história. Houve um erro nessa compra, lembrando, não existe direito de arrependimento quando a compra é realizada na loja. O ouvinte que fez a compra das peças, ele não poderia simplesmente desistir da compra feita nessa loja. Ele poderia desistir da compra feita pela internet, por telefone, por outros meios, em até 7 dias após receber aquelas peças. Mas isso eu estou falando dele receber as peças corretas e por algum motivo da vida ele não querer mais. Na loja esse direito não existe, mas não é disso que estamos tratando, não se trata de um arrependimento, se trata de uma incompetência que houve do fornecedor, né, no momento que ele entregou peças diferentes do pedido, né? Então, não tem 20 dias, não tem 30 dias, a loja
ela tem que imediatamente receber essas peças, entregar as corretas, e isso, veja bem, se ela não tiver em estoque as peças corretas, o consumidor tiver que esperar um prazo e essa espera causar algum prejuízo, né, algum prejuízo financeiro, algum prejuízo material, ele mesmo recebendo as peças, ele pode discutir judicialmente esse prejuízo posteriormente. E esse direito dele vai ficar mais robusto, ou seja, a situação da loja vai piorar se ela recusar a troca, né? Lembrando, não é culpa do ouvinte. Uma coisa seria ele pedir a peça errada e depois ele perceber que solicitou errado, quando já no momento da instalação, aí ia ter que discutir o assunto com a loja, o direito dele não seria tão robusto assim, né, porque a falha foi dele. O que fica previsto, Marcos, na legislação, é que você não é obrigado a suportar de forma nenhuma um prejuízo que você não deu causa, como que foi esse o caso da pergunta. Se você deu causa a algum prejuízo, aí você vai ter que depender da boa vontade do seu fornecedor, vai ter que discutir, vai ter que praticamente pedir um favor. E o bom é que muitas vezes você consegue esse favor, né, numa política de fidelização do cliente, numa boa política de pós-venda. Muitas lojas resolvem um problema que você mesmo causou, que não é responsabilidade deles. Mas nesse caso aí da pergunta, a loja tem que imediatamente proceder com essa troca e fornecer, entregar o produto, as peças corretas que esse cliente comprou. Deixando bem claro que ainda que isso aconteça, se ele vier a suportar prejuízo por conta disso, ele vai poder discutir esse prejuízo judicialmente. E se a loja insistir nessa conduta de não corrigir o erro que ela cometeu, vai só agravar, vai piorar a situação para essa empresa. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Como sempre, Marcos, eu que agradeço pelo espaço, obrigado por todas as perguntas, espero ter conseguido responder aí a contento, todo mundo ter compreendido. O PROCON já voltou ao funcionamento normal, né? Nós estamos atendendo e liberando 10 fichas por dia, certo? Então quem procurar, deve procurar cedo. Infelizmente, por causa dessa situação da vista, né? Porque há um pouco mais de um ano, eu tive um problema muito grave em um olho e agora há 3 semanas estive no outro. Então nesse período inteiro, Marcos, nós não temos mais aquele atendimento pelo WhatsApp que nós tantas vezes divulgamos aqui, que nós tantas vezes praticamente imploramos para que ninguém procurasse o PROCON lá na Central do Cidadão. Eu pedi, fale só pelo WhatsApp. Resolvíamos tudo pelo WhatsApp. Tinha gente que falava comigo de manhã, tarde, noite, madrugada, e nós íamos atendendo essas pessoas. Só que isso não está sendo mais possível. Eu não estou conseguindo fazer o uso normal do telefone. Então, teve esse problema, tente resolver primeiro com o seu fornecedor. Não conseguiu com o fornecedor, vai procurar o PROCON na cidade de Caicó. Se não resolver no PROCON, vamos orientar como proceder com a judicialização daquela demanda. 8h32, vamos ficar